Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu 8º ano, minhas turmas, né? 802 e 803. Espero que todos estejam bem e preparados para mais uma semana de aula e mais uma vez com os capítulos dobrados, né? Não se preocupem que são capítulos que um, né, acaba complementando o outro. Capítulo 25, porque vemos a Lua com diferentes formatos no céu. Capítulo 26, como os movimentos da Terra definem as estações do ano. Bom, aqui primeiro a gente está vendo, né, algumas estruturas da Lua. Mas antes, deixa eu dar uma lida no texto de introdução aqui, né, do capítulo 25, que diz assim, olha: de tempos em tempo, o fenômeno raro ocorrido como a lua vermelha ou lua de sangue pode ser observado em alguns países. Esse fenômeno astronômico ocorre em resposta a uma conjunção de dois fatores: um eclipse lunar e uma superlua, lua cheia localizada no ponto mais próximo da superfície terrestre. Nosso satélite natural é capaz de ser visto mesmo quando está totalmente inserido na sombra da Terra. Segundo o Observatório Nacional, esse fato ocorre porque o Sol emite raios solares de todas as cores, porém eles não conseguem chegar à Lua diretamente, pois os satélites estão encobertos pela Terra. Entretanto, os raios solares atingem o planeta e os de menor frequência, como o vermelho, passam pela atmosfera e, como fenômeno de reflexão, atinge astro, deixando uma cor avermelhada. Bom, aqui nós estamos vendo, né, que a Lua, ela tem crateras, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a Lua, ela é o satélite natural da Terra. A Lua mede aproximadamente 3.476 quilômetros de diâmetro, não possui atmosfera e por isso a sua crosta está sujeita a impactos de corpos celestes, como meteoroides e asteroides. Tais impactos ocorridos no passado são os responsáveis pela maioria das crateras da superfície lunar. Então aqui a gente não recebe esses impactos porque a gente tem a atmosfera que impede que esses meteoroides, os asteroides cheguem até a gente. Como ela não tem, eles acabam chocando-se, né, na Lua, fazendo essas crateras. As colisões derreteram rochas e formaram lavas que esfriaram e aparecem como áreas escuras na Lua, chamadas de mares. Atualmente não há atividade vulcânica, já que seu centro se encontra completamente sólido. Além disso, não há indícios de vida na Lua, visto que a ausência da atmosfera impossibilita a proteção dos seres vivos da exposição direta às radiações solares, como a radiação ultravioleta. Somando isso, a temperatura da superfície varia em média de menos 153 graus à noite, e olha a diferença, gente, 107 graus Celsius durante o dia. Por fim, a ausência de água no estado líquido também colabora para a inexistência de indícios de vida, né, nas crateras lunares. Então, gente, impossível vida na Lua. Em 1969, o astronauta Neil Armstrong, né, e Edwin, Michael Collins também, chegaram à Lua pela primeira vez na missão Apollo 11. Partiram da base aérea do Cabo de Canaveral, nos Estados Unidos, e pousaram com sucesso no solo lunar após 4 dias de viagem. Olha que legal! Lá eles coletaram amostras do solo para a realização de pesquisa sobre a composição de rochas lunares, sua possível origem e pela busca de indícios de vida. Tá? A Lua se encontra a uma distância média da Terra, aí cerca de 384.400 quilômetros, porém, apesar dessa distância, conseguimos observar e estudar seus movimentos, né? Uma coisa muito interessante também, que a gente tem que ter orgulho de falar, que nós temos o privilégio de ter um astronauta, né, brasileiro, né, que foi em missão também à Lua. Marcos César... Ai, agora eu esqueci o nome dele, gente, depois eu lembro e falo. Mas ele foi um dos... o único brasileiro, né, a ir à Lua, né? Foi um privilégio muito grande, tá? Bom,
Aqui a gente está vendo as crateras lunares, são as crateras do solo, né? A superfície da Lua é quase que completamente coberta por crateras e a maioria das quais formadas por grandes impactos aí, né? Bom, aqui a gente já está vendo o Sol, é Marcos César Pontes, tá, gente? Lembrei aqui do insight. Então, o astronauta brasileiro que teve o privilégio, né, de nos representar com grandiosidade foi Marcos César Pontes. Então, aqui a gente está vendo o Sol e a Lua, que é o satélite natural da Terra, orbitando em volta do nosso planeta. Então, as fases da Lua referem-se às mudanças aparentes da porção visível iluminada do satélite devido à sua variação de posição em relação à Terra e ao Sol. Então, você observa que, de acordo com que a Terra vai girando e que a Lua, devido à gravidade, também ficam ali como satélite natural, ela se apresenta como Lua nova, se apresenta como quarto minguante. Olha, você vê os formatos, né, como eles vão mudando, a própria Lua cheia e o quarto crescente, tá? Bom, em determinada fase do seu ciclo de revolução de rotação, a fase lunar iluminada encontra-se voltada para o Sol e não iluminada está voltado para a Terra, ou seja, a face lunar que recebe luz solar está oposta à superfície terrestre. Essa é a fase da Lua nova, né, que a gente chama. Então, assim, para cada posição que a Lua ocupa, né, quando ela está em torno da Terra ali, quando ela está não, que ela sempre está em torno da Terra, né, e ela não se choca, ela não se aproxima mais por conta da gravidade do planeta Terra, né, ela acaba recebendo esses nomes aí. Bom, aí nós temos dois tipos de eclipse, que a gente pode citar como eclipse lunar e eclipse solar. Que primeiro a gente precisa saber o que é eclipse, né? O eclipse são fenômenos naturais que ocorrem em razão da disposição espacial dos astros, como a Lua, a Terra e o Sol. Em certos momentos dos seus ciclos, eles se alinham, provocando bloqueio total ou parcial, né, da luz solar que incide sobre a Terra ou a Lua. Existem dois tipos de eclipse, o lunar e o solar. Vamos entender aqui o primeiro eclipse, que é o lunar. É um fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua, presta bem atenção lá onde está a Lua, ó, aqui a gente tem o Sol, nós temos a Terra e nós temos a Lua. Então, o eclipse lunar ocorre quando a Lua é ocultada totalmente ou parcialmente pela sombra da Terra. Você vê que a Terra está se posicionando, né, de um jeito em que a luz do Sol não consegue chegar até a Lua, por isso que ela está totalmente escura, né? Como ela não é um astro luminoso, ela acaba ficando apagadinha. Ó, a Lua é ocultada totalmente ou parcialmente pela sombra da Terra, em geral sendo visível a olho nu. Isto ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento. Ó, tem que estar alinhado. Presta bem atenção como eles estão alinhados, né? Estando a Terra no meio desses outros dois corpos, a Terra fica aqui no meio. Então aqui a gente acaba de ver o eclipse lunar. Agora, o eclipse solar, quando é que ele ocorre, né? Nessa imagem aqui, podemos observar duas regiões originadas em um eclipse... perdão, gente. No caso do eclipse solar, a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Ali, a gente está vendo que no girar da Terra, que a Lua muda de posição, ela vai se interpor entre o Sol e a Terra, tá? Fenômeno observável durante a Lua nova. Nessa ocasião, a Lua bloqueia os raios solares que iluminam parte da Terra, projetando sua sombra em determinada região do planeta. Olha que interessante. O eclipse total ocorre na região da umbra e o eclipse parcial da região de penumbra. São distintos, tá, gente? Assim, na região da umbra, o dia vira noite, caracterizando o eclipse solar total. Então, ó, o eclipse solar é um fenômeno que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a luz numa estreita faixa terrestre. Do ponto de vista de um observador fora da Terra, a coincidência é notada no ponto onde aponta o cone de sombra
risca a superfície do nosso planeta. Então não confunda eclipse lunar, pessoal. Olha lá, onde é a Terra que vai se posicionar entre o Sol e a Lua. E já o eclipse solar é quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, ok? Vamos lá. A direção do eixo da rotação explica claramente, tá? Aqui a gente já parte para o capítulo 26, né, que fala dos movimentos da Terra, e aí a gente já tem um entendimento que a direção do eixo de rotação explica claramente que a Terra gira no sentido oeste-leste, que faz com que o movimento aparente do Sol para nós seja leste para o oeste. Então a gente está vendo aqui, olha lá em cima o Polo Norte, os raios do Sol, né? Esse já é o capítulo 26, né? No qual como os movimentos definem as estações do ano. E embaixo o Polo Sul, tá? Então vai depender desse girar aí de movimento aí de rotação, da direção do eixo, para que a gente possa estar vendo a incidência de luz mesmo no próprio planeta, tá? Bom, a translação e as estações do ano. Vamos tentar entender um pouquinho aqui. Bom, nós estamos vendo aqui. Vamos começar em setembro, já que a gente está no mês de setembro, tá? No finalzinho, mas está valendo. O outono, hemisfério norte, primavera, hemisfério sul. Isso de acordo com a luminosidade do Sol, né? Conforme esse girar, né, do astro em volta do Sol, faz com que acaba sendo aí pegando mais luminosidade ou menor luminosidade. Em dezembro, inverno lá no hemisfério norte, verão aqui no hemisfério sul. Então estamos próximos disso aí. Já em março, primavera, hemisfério norte, outono, hemisfério sul. Em junho, hemisfério norte, verão, inverno, hemisfério sul. Esse movimento de translação a gente aprende lá nas séries iniciais, que na verdade, né, é o movimento em que a Terra gira em torno do próprio Sol. Ela gira em torno de si mesma, né, do seu próprio eixo, mas ela também faz essa viagem em torno do Sol, no qual ela leva aí 365 dias e 6 horas, tá? O movimento de translação está associado à existência das estações do ano e a dinâmica climática, porque é quando cada parte do planeta ele vai receber mais incidência do Sol ou não. Por isso que existem as estações do ano, né? Todo planeta do sistema solar tem seus movimentos de acordo com a distância que possui em relação ao Sol, tá? As estações do ano são períodos em que o ano é dividido de acordo com diferentes características climáticas. Existem 4 estações distintas: primavera, verão, outono e inverno. Porém, nos países localizados na faixa trópico do planeta, mais próximos lá da linha do Equador, as estações elas não são bem definidas, pois neles há prevalência de estações seca e chuvosa. São praticamente duas estações, seca e chuvosa. O globo terrestre possui outras linhas imaginárias, além do eixo, como a latitude e a longitude, cujos valores são medidos em graus. Latitude e longitude são linhas que auxiliam na localização espacial de um ponto da superfície da Terra. Bom, a latitude, né, ela consiste em linhas imaginárias horizontais que fornecem a posição norte-sul entre os polos. Já na linha do Equador, a latitude equivale a 0 graus. A partir dela, os valores são positivos em direção ao Polo Norte e negativo em direção ao Polo Sul. Dessa forma, no Polo Sul, a latitude equivale a menos 90 graus e no Polo Norte a mais 90 graus. É bem complicado, né, gente? Bom, gente, basicamente, tá? Pra gente finalizar, só para vocês entenderem que é de acordo, né? Vou até voltar aqui rapidinho. É de acordo com esse girar, com essa questão de translação, em que o planeta acaba girando em torno ali do Sol, que vai incidindo, que vai recebendo maior ou menor quantidade de luz, é que se dá, no caso, as estações do ano, tá? Uma outra coisa que eu gostaria muito de falar, que além da inclinação, né, da Terra,
cada um dos hemisférios fica mais exposto ao Sol em determinada época do ano. E assim ela recebe maior quantidade de luz e calor. Isso altera o padrão de duração dos dias e da noite nos hemisférios ao longo do ano, né? Em certos momentos, os dias são mais longos que as noites. Aí a gente fala que é o solstício de verão. Em outro, as noites duram mais que os dias. Aí a gente fala que é o solstício de inverno. E ainda há períodos em que eles possuem a mesma duração, que são os equinócios de primavera e de outono, né? Então aqui a gente, no próprio livro de vocês, a gente tem uma imagem, né, mostrando o equinócios e os solstícios, conforme a Terra vai girando em volta do próprio eixo, que é o movimento de rotação, e o movimento em volta do Sol, de translação. A gente pode entender, por essa imagem anterior, que quando o hemisfério norte está mais inclinado para o Sol, é verão nesse hemisfério, ao norte, que no hemisfério sul é inverno. Assim, no hemisfério norte, os dias serão mais longos que as noites, acontecendo o inverno de hemisfério sul. Após 6 meses, olha só, depois de 6 meses, essas situações se inverterá, e será verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. É importante observar, meus queridos, que na região equatorial, que a latitude é 0, não existe muita diferença no ângulo de incidência solar no trajeto percorrido pela Terra ao redor do Sol. Assim, não ocorrem variações significativas no clima ou na duração dos dias e das noites. Esses efeitos são mais perceptíveis, portanto, quando nos afastamos da linha do Equador em direção às latitudes maiores. Seguindo esse mesmo raciocínio, os polos terão 6 meses de verão e 6 meses de inverno. Olha que interessante. Nessa região, ou nessas regiões, o sol não nasce durante o inverno, ou seja, fica escuro, e no verão o sol não se põe. Olha que interessante, né? Além das estações de verão e inverno, existem 2 outras estações nas quais o hemisfério recebe praticamente a mesma quantidade de luz e calor, pois nenhum dos hemisférios está inclinado em relação ao Sol.